Eu quero dar aqui só o início dessa fala, porque assim como ontem que eu mostrei, olha como o Andreasa comenta no mesmo tom do Mário Sabino, que meio que vai na linha do José Fux, no mesmo tom que o Neumann estava comentando, que é o cara mais da antiga, que pontua, cara, essa censura no final do dia está prejudicando o cidadão. Foi o tom adotado pelo José Neumann e Pinto. A minha versão mais velha, né, o Cláudio Humberto, lá na Rádio Bandeirantes, mais ou menos segue pelo mesmo caminho, tanto que a Katsuki diz, ó, parece que pela primeira vez a imprensa, menos a Globo, está sentindo o que é ter a sua liberdade de expressão cerceada. A tirada do Cláudio Humberto sobre embaixadas e consulados estrangeiros é sensacional. Outro ponto que chama a atenção, ele não cria ponte de indignação sobre o ocorrido com Bolsonaro aos bolsonaristas, mas sim aos brasileiros, né, o cidadão comum, povo. Ontem foi dia de todos os veículos de comunicação consultarem os seus departamentos jurídicos. Por quê? Porque ontem o ministro Alexandre de Moraes fez ali um adendo à decisão em que ele colocou Jair Bolsonaro sob medidas cautelares, né? Tornozeleira, não pode sair na rua à noite, não pode participar de redes sociais. E aí ontem o ministro Alexandre de Moraes veio a público e colocou aí o seguinte na sua decisão, esclarecendo mais ou menos, dizendo assim, olha, essa decisão, essa proibição de redes sociais se refere às redes sociais do próprio implicado, no caso Jair Bolsonaro, e à participação dele também em redes sociais de terceiros e eventuais entrevistas que sejam transmitidas pelas redes sociais. E aí nós, jornalistas, recebemos isso e agora, porque Jair Bolsonaro é um personagem político que do ponto de vista da notícia tem muita relevância. Agora, uma entrevista feita com Jair Bolsonaro, por exemplo aqui, no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que também é transmitida em redes sociais. Pode ou não pode, ministro? Essa é a dúvida. E os departamentos jurídicos se deparando com uma situação absolutamente inusitada que pode significar a proibição de que um personagem político seja entrevistado antes da gente saber o que ele vai dizer ou o que ele não vai dizer. Tá tudo muito estranho, a gente passa agora por esse terreno aqui quase que pantanoso. A impressão que eu tenho, Cláudio, é que o ministro Alexandre de Moraes jogou ali várias iscas para ver se o ex-presidente Jair Bolsonaro morde alguma delas. Desde proibição de sair à noite, de falar, tem muita coisa. A intenção clara é prender o Bolsonaro. Eu acho que ele vai... Eu ia levantar o questionamento, né? Jogar isca, então, que ele tá tentando prender Bolsonaro. Aí a minha versão mais velha. Ele quer prender Bolsonaro, pô. Vamos continuar. Ele, em algum momento ali, ele vai ser preso. Essa proibição, por exemplo, a divulgação de declarações de Bolsonaro nas redes sociais pode resultar na prisão do Bolsonaro. Então, assim, é meio que um convite a quem quer ver Bolsonaro preso, é só gravar alguma declaração dele, alguma fala dele, mesmo que seja no particular, e divulgar nas redes sociais. Isso será motivo suficiente para a declaração da sua prisão. Ontem aconteceu isso, né? Ele meio que fez um desabafo, sentindo-se humilhado com a tornozeleira, mostrou a tornozeleira, etc. E isso aí acabou ganhando as redes sociais. E ganhando também, conquistando, provocando a indignação geral de muitos brasileiros. E aí o ministro, então, reagiu a isso, cobrando explicações da defesa. Ele está ali se manifestando através das redes sociais e tal. Ele, na verdade, não estava se manifestando através das redes sociais, mas a situação dele é muito delicada. Como a Thaís disse, tem ali umas pegadinhas que foram colocadas, né? Algumas iscas. Como, por exemplo, não passar nas proximidades de embaixadas e consulados estrangeiros, como se existissem embaixadas e consulados nacionais. Bom, o fato é que aqui em Brasília há uma profusão de representações diplomáticas, de embaixadas, consulados, instituições internacionais, etc. São mais de 200 no Brasil, aqui em Brasília. Onde quer que a gente circule, ele está passando na porta de uma dessas instituições. Então, se o Bolsonaro passar de casa e chegar na sede do seu partido PL, ele passa por umas 3 ou 4. Então, assim, a rigor, se o ministro quiser, prende o Bolsonaro também por essa razão. Olha aí, passou perto de uma embaixada. Enfim, eu tenho absoluta convicção, aqui em Brasília, isso é voz corrente, de que tudo está sendo construído, digamos assim, um clima criado, uma expectativa gerada exatamente para que quando a prisão ocorrer, ninguém se surpreenda. Vai se criando um clima, né? Pra justificar a prisão, ninguém ficar surpreso. E eu tenho que achar isso normal, né? Às vezes me perguntam, por que isso tinha que acontecer na minha vez? Não é que nem que seja comigo, mas eu pego como se fosse comigo, né? É um absurdo, né, gente? É simplesmente um absurdo, velho. Olha, vocês também acham absurdo, não vou nem ficar falando demais. Depois vem aqui o Pedro falar umas coisinhas que tem até certo sentido. É importante discutir o real, o efeito, é a gente discutir o momento que passa um investigado. Nós tivemos outros investigados, outros ex-presidentes da República até, que tiveram investigados e tiveram tratamentos que também foram questionados, tratamentos que podem ser comparados, apesar das modalidades criminosas serem absolutamente diferentes, sobre aquilo que está sendo colocado a respeito da liberdade de manifestação. Tem preso no Brasil que dá entrevista, ou seja, está detido e dá entrevista. Consegue espaço na mídia, consegue autorização para esse tipo de manifestação. O Bolsonaro não está preso tecnicamente, mas tem essa limitação na sua manifestação. E nós... Eu mando o restante do vídeo, tem 5 minutos. Né? Você vê, tem gente que tá presa. E pode. Mas com Bolsonaro não. Com Bolsonaro não vale nada. Nem vou dar play. Essa chamada aqui não foi ninguém na rede social que colocou. Esse texto aqui é exatamente da Globo. Foi a Globo que colocou esse balãozinho, ó. Se Bolsonaro não puder dar entrevistas, como fica a liberdade de imprensa? Questiona a Ana Flor. Globo. Ó, a Maísa diz, né? Nem a blogueira da Globo consegue passar pano. Não só ela.